A maioria das pessoas chama de milagre o que aconteceu com Daniel. Mas o milagre foi apenas a parte visível de um padrão que começou no invisível. O que salvou Daniel não aconteceu na cova. Aconteceu muito antes, em silêncio. E é exatamente aqui que quase todo mundo falha. Daniel não era apenas um homem de fé. Ele era um estrategista operando em território hostil. Um estrangeiro, cercado por pressão política, inveja e decretos de morte. E mesmo assim, prosperou onde outros foram destruídos. Isso não é coincidência, é padrão. O que chamam de oração na história de Daniel, na verdade é um sistema, um protocolo invisível que organiza pensamento, decisão e comportamento. Hoje, você vai ver esse sistema como ele realmente é. 7 códigos ocultos que transformam alguém comum em alguém inabalável. E o mais perigoso? Talvez você já tenha ignorado todos eles. Código 1. O protocolo da frequência. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Daniel 6:10. Decodificação. Isso não era devoção, era calibração. Daniel não esperava o caos para buscar clareza. Ele ajustava a mente antes da guerra começar. O invisível sempre vem antes do visível. Aplicação. A maioria só para pensar quando já está perdida. Mas o padrão é outro. Quem se antecipa, não reage. Se você só busca direção quando está sob pressão, você já entrou no jogo atrasado. Código 2. A geografia da intenção. Daniel orava voltado para Jerusalém. Daniel 6:10. Decodificação. Mesmo vivendo na Babilônia, ele não se orientava pelo ambiente atual. Ele se orientava pelo destino. Isso muda tudo, porque o foco define o estado mental. Aplicação. Para onde você olha quando a pressão aumenta? Para o problema ou para o propósito? O problema não é o que você vê, é o que você escolhe ignorar. E é aqui que a maioria falha. Código 3. O filtro da identidade. Daniel recusou a comida do rei. Daniel 1:8. Decodificação. Antes da cova dos leões, houve uma decisão invisível. Ele não aceitou tudo que era oferecido, porque entendeu algo simples. O que entra, define o que sai. Isso não é sobre comida, é sobre identidade. Aplicação. Se você consome informação rasa, distração constante e estímulos caóticos, você não toma decisões estratégicas. Você reage. Grandes quedas começam silenciosamente. E quase sempre começam no que você aceita consumir. Código 4. A decisão antecipada. Daniel soube do decreto que o condenava e não mudou seu comportamento. Daniel 6:7-10. Decodificação. Ele não decidiu na crise. Ele já estava decidido antes dela existir. Isso elimina o medo, porque a dúvida não entra. Aplicação. A maioria negocia valores sob pressão e paga o preço depois. O padrão é claro. Decisões feitas no silêncio sustentam você no barulho. Código 5. A hierarquia invisível. Daniel manteve sua prática sem se submeter ao decreto humano. Daniel 6:10. Decodificação. Ele não operava baseado em aprovação externa. Ele respondia a uma autoridade maior. E isso cria algo raro: independência mental. Aplicação. Quando você depende da validação dos outros, você se torna manipulável. Mas quando você entende princípios, você não se curva à pressão. Quem se ajoelha diante do código, permanece de pé diante dos reis. Código 6. O silêncio operacional. Daniel entra em um período de espera de 21 dias até a resposta. Daniel 10:12-13. Decodificação. Nem todo comando gera resposta imediata. Existe um intervalo invisível entre ação e resultado. E esse intervalo separa os estáveis dos ansiosos. Aplicação. A ansiedade não vem da demora. Ela vem da falta de entendimento do processo. O padrão sempre avisa, antes de cobrar. Se você plantou certo, o silêncio não é ausência, é processamento. Código 7. O resultado visível. Daniel sai da cova e o rei reconhece o Deus de Daniel. Daniel 6:22-26. Decodificação. O sistema dele não era interno apenas. Ele gerava impacto externo, resultados reais, mudança de cenário. Aplicação.
Se o que você aprende não altera sua vida prática, não é sabedoria, é entretenimento. Sabedoria real deixa rastros financeiros, mentais, estratégicos. O invisível sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Talvez você tenha passado anos tentando mudar o que é visível. Resultados, circunstâncias, situações externas, sem perceber o erro. Porque o problema nunca esteve no que aparece. Sempre esteve no que sustenta. Daniel não venceu na cova. Aquilo foi só um momento visível. Ele venceu muito antes, quando ninguém estava olhando. No padrão, na disciplina, na repetição silenciosa, na estrutura invisível que ele construiu todos os dias. E é exatamente isso que a maioria ignora. Querem o resultado sem construir o sistema. Querem o livramento sem desenvolver a mentalidade. Mas o padrão é implacável. O invisível sempre vem antes do visível. O problema nunca foi o leão. O leão é só o teste, o reflexo, a consequência. O verdadeiro problema é a falta de preparação antes dele aparecer. Na vida moderna, os leões mudaram de forma, mas não mudaram de função. Ansiedade, dívidas, falta de direção, decisões impulsivas. Eles não surgem do nada. Eles revelam o que foi negligenciado no invisível. E é aqui que tudo se conecta. Porque o padrão continua o mesmo. Isso não é história. É manual. Aplicável. Repetível. Previsível. E agora? Você viu o código. A pergunta não é se isso funciona. A pergunta é outra. Você vai aplicar ou continuar apenas assistindo? Porque no final, a diferença entre quem transforma a própria vida e quem permanece no mesmo ciclo não é conhecimento. É decisão. 7 minutos de sabedoria, uma vida de resultados. Esse foi o código de hoje. Código milenar. Aquilo que sempre esteve lá, mas quase ninguém percebeu.